Sandro Painho, a Soter Máquinas é uma empresa de referência na Ilha Terceira, quer do ponto de vista emocional, porque penso que não haverá terceirense que não conheça Soter Máquinas, mesmo que não tenha sido, ou seja, cliente. Por outro lado, é uma marca que representa também ela uma marca emblemática no mundo automóvel, que é o caso da Opel, depois também um pouco por associação externa a Isuzu, e agora prepara-se para novos passos. Mas vamos começar pelo princípio. A empresa quantos anos é que tem? Lembras-te porque é que ela surgiu? Bem, a empresa é do tempo do meu pai, surgiu com o meu pai e com o meu tio. Eles já eram importadores de uma outra marca, a Nissan, e em 82 resolveram em sociedade desenvolver a Salter Máquinas para representar a marca Opel. Portanto, já é uma empresa com quase 40 anos e que nessa longa história já passou por muitas fases, várias representações e que de alguma forma tem assistido in loco, não é, por dentro, àquilo que tem sido a evolução do setor automóvel. Naquela altura estávamos a falar que éramos quase importadores diretos, havia cotas e, portanto, a própria Europa, o próprio país tinha cotas de importação dos carros do Japão e nessa altura o meu pai importava diretamente do Japão. Tudo isto evoluiu de uma forma muito rápida. Lembro-me, quando entrei nesta empresa ainda havia muitos créditos que eram feitos por nós, eram créditos diretos, ainda não havia a agilização que há hoje do crédito ao consumo, Das financeiras. das financeiras, portanto, O risco era todo vosso. Era todo nosso. Lembro-me que as taxas de juros andavam na casa dos 25%, portanto hoje andamos na casa dos 4%, é para ver a evolução de tudo isso. Lembro-me que as margens eram completamente diferentes. Hoje em dia o setor automóvel é um setor muito esmagado em termos de margens. Hoje em dia as margens médias de um concessionário Opel ou qualquer outra marca andam num 1,5%, 2%, na altura andavam nos 12%, nos 13%, nos 15%. Aliás, na altura lembro-me de muitas histórias, e quando digo na altura não digo em 82, digo bastante mais cedo, na altura que eu entrei cá, não é? Já foi há 20 e tal anos, mas em que as pessoas compravam os carros e depois quando iam vender os carros ainda ganhavam dinheiro porque a taxa de inflação era tão alta que a desvalorização era menor do que a inflação e portanto são tempos que não voltam mais, não é? A realidade alterou-se e vai continuar a alterar-se no futuro com novos paradigmas de passagem de carros a combustão para carros elétricos, provavelmente para carros de hidrogênio, portanto é uma mudança, é um setor que está em constante mudança, que obriga a uma formação intensiva muito grande e, portanto, são grandes desafios que este setor atravessa. Entretanto, pelo meio, e numa altura em que estamos numa encruzilhada, em que o investimento se figura grande para a adaptação a estas novas realidades, há duas crises que mal acabou uma, começou a outra. Exatamente. Ou seja, primeiro temos a crise a seguir a 2010 e depois, agora tivemos a pandemia, quer dizer, vocês foram fortemente... Uma crise financeira e uma crise pandémica. Uma crise pandémica. Exatamente. Da crise financeira, a empresa teve que se reajustar, teve que emagrecer, teve que se adaptar às necessidades que esse mercado na altura impunha e depois aparece, quando estava novamente a crescer, aparece a pandemia e pelos números gerais que existem e que são conhecidos a nível nacional, há um decréscimo muito grande na compra de carros novos por parte dos portugueses em geral. Não sei qual é a vossa realidade, mas este percurso de crises, como é que vocês conseguiram ultrapassar e manter a marca, as portas abertas, tudo a funcionar, como se nada se passasse do lado de fora, de quem vê, de quem observa?
Sim, eu não sei se foi como se nada passasse também pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Houve muitas coisas que se passaram, grandes dificuldades, principalmente na primeira crise, na crise financeira, porque na crise financeira houve um conjunto de aspectos que foram de alguma forma salvaguardados nesta nova crise, com a aprendizagem. A própria Europa aprendeu muito com a primeira crise, não é? A primeira crise matou muitas empresas, criou muito desemprego e muito por inércia da própria política europeia, da própria capacidade da União Europeia de reagir da melhor forma a essa crise. E nessa altura o setor sofreu muito. Nós estamos a falar de passar de faturações de 7, 8 milhões para faturações de 1 milhão. E, portanto, esta diferença Faz toda a diferença. faz toda a diferença. Obrigou a despedimentos, obrigou a venda de património, obrigou à perda de um conjunto de investimentos que estávamos a desenvolver, porque na altura que aparece essa crise, é uma altura que, no caso dos Açores, era uma altura de crescimento. Havia uma grande alavancagem de investimento nessa altura nos Açores. O turismo estava a aparecer de uma forma premente. As empresas mais sólidas, que era o nosso caso e muitas outras, estavam a diversificar investimentos, estavam a alavancar o seu investimento e, de repente, aparece uma crise financeira em que a banca, pura e simplesmente, corta as pernas a grande parte dos empresários. Isto é, todos aqueles empresários que tipicamente eram empresários que arriscavam para crescer, esses viram as suas pernas cortadas. Quem sobreviveu melhor a essa primeira crise foram aqueles que são mais tradicionais, que arriscam menos, que tinham menos endividamento e, portanto, sofreram em termos de vendas de igual forma, mas em termos da sua alavancagem de investimento e daquilo que era a sua relação com a banca e com o setor financeiro, estavam menos expostos, portanto, sofreram muito menos. Esses safaram-se melhor na primeira crise. Esta segunda crise tem características bastante diferentes. Nós acreditamos que o impacto inicial foi mais ou menos semelhante, em alguns setores até pior, não é? Digo, por exemplo, o setor do turismo, parece-me que está a sofrer bastante mais com esta crise do que sofreu com a anterior, nomeadamente aqueles empresários que eram mais sólidos e que arriscavam menos, não sofreram tanto na primeira crise como estão a sofrer agora nesta segunda crise, porque passa pelas vendas, deixou de haver turistas, tiveram que fechar e têm a estrutura de custos mais ou menos idêntica. Foram medidas de apoio criadas a nível nacional, a nível europeu e a nível regional, que foram muito importantes para a sua sobrevivência, e agora vamos ver como é que vai ser feito o arranque. Porque o arranque na primeira crise foi muito lento. Nós só conseguimos sobreviver da crise de 2008, 2009, 2011, da crise financeira, nós só conseguimos recuperar os níveis de vendas, de volume de vendas, há 1 ano ou 2 anos atrás. Portanto, foi uma recuperação muito lenta. O ciclo de recuperação foi muito lento. Tudo o que indica que esta crise pandémica terá um ciclo de recuperação mais rápido. Vamos ver o que é que vai acontecer. Claramente, se perguntar a alguém, nomeadamente na área do turismo, se está com vontade de viajar e de fazer férias, não conheço pouca gente que não está com essa vontade. Portanto, a perspectiva é que possa recuperar, nomeadamente na área do turismo. A área do turismo alavanca um conjunto de outros setores. Mesmo o setor automóvel. Pois, porque as frotas dos rentacar, por exemplo. Tudo o que é rentacar, tudo o que é... Não é só rentacar. As padarias vendem muito para as unidades hoteleiras, para os restaurantes. Se esses estão fechados, as padarias sofrem. Se as padarias sofrem, deixam de comprar carrinhas para transporte de pão. E, portanto, isto está tudo em cadeia. Não é só o setor do turismo, das vendas que o setor automóvel faz para o turismo. É tudo à volta. As empresas de animação, a restauração, todas essas empresas deixam de ter capacidade de comprar automóveis. O retalho, o setor privado, as pessoas em si tiveram uma quebra, mas não foi tão significativa. Essa quebra
acho que poderá vir-se a sentir mais tarde. Isto é, nesta primeira fase de crise, em geral, eu não gosto de falar em termos globais, mas em geral, a população em geral que é empregada na função pública ou mesmo nos privados teve um apoio muito rápido da União Europeia, do país, para salvaguardar os seus ordenados, para moratórias dos créditos que tinha, portanto, viu de alguma forma salvaguardado o seu nível de rendimento e, portanto, não quebrou tanto nas compras do setor automóvel, mas a próxima fase, que é a fase das moratórias. Quando acabam as moratórias, quando acabam os layoffs, quando muitas das empresas que optaram por aceder a esses apoios se aperceberem que não têm capacidade de reabrir porque o impacto foi tão grande que não reabrem, vão criar desemprego. E esse desemprego vai criar impacto nas famílias. E esse impacto nas famílias vai-se começar a sentir agora. Portanto, não sei até que ponto, não estou tão otimista no setor automóvel como poderei estar otimista em outros setores de atividade, como o turismo e outros. Não é? Portanto, a recuperação no setor automóvel, a quebra no setor automóvel não foi tão grande como poderíamos estar à espera, mas também a recuperação não vai ser tão rápida como potencialmente noutros setores. Nesta altura do campeonato há também aquela outra encruzilhada de que falávamos aqui há pouco, que é a mudança de paradigma do setor automóvel na passagem dos combustíveis fósseis, o diesel e a gasolina, para os híbridos e depois para os totalmente elétricos. Há uma grande pressão por parte da União Europeia para que os próximos 10 anos, e quando falamos de 10 anos para uma empresa como a Soter Máquinas, estamos a falar de amanhã, porque ela tem que ser, há toda uma adaptação que tem que se fazer, mas também terá reflexos, por certo, do ponto de vista financeiro, porque vai ser extremo, uma parte do vosso negócio são também os usados. Os galera compram um carro novo, entregam um usado. Normalmente o usado não é um usado do ano passado, é um usado já com alguns anos. Haverá uma grande desvalorização do mercado de usados, haverá uma desvalorização a concretizarem-se algumas hipóteses que se põem em cima da mesa dos carros a gasóleo, com a tributação e com o aumento do custo do próprio gasóleo, de preço para níveis superiores aos da gasolina. Portanto, há aqui todo um caminho que, por certo, estarão atentos e que vai exigir da vossa parte um esforço, não só para investir neste novo futuro, mas para fazer face à perda de compradores, porque não será muito fácil que uma pessoa entregue um carro a gasolina para comprar um novo a um preço de chuva, não é? Um preço de saldo. Sim, Há aqui um conjunto de coisas são muitos temas para um só, não é? para uma resposta Simples. não é? Tentando partir um pouco a pergunta que o João faz. Em relação à desvalorização dos usados, nós estamos a assistir o contrário. Os usados estão a valorizar. A realidade é que, se calhar um ano atrás, o custo do mesmo usado do que este ano era inferior. Pode ser conjuntural, pode ser só uma questão da pandemia veio trazer isso. Nós estamos com muita dificuldade em produzir viaturas novas e, portanto, os preços da produção estão a aumentar, os carros novos estão a aumentar e, de alguma forma, estão a arrastar o preço dos carros usados. Primeiro aspecto. Portanto, essa primeira perspectiva da desvalorização dos usados não se está a assistir agora. Vamos ver como é que vai evoluir o futuro, porque também toda esta mudança não é uma mudança orgânica, é uma mudança artificial. Tudo isto está a ser feito porque a União Europeia decidiu, os políticos decidiram um conjunto de coisas e nós vemos um conjunto de políticos a dizer um conjunto de asneiras para a boca fora e o setor está dependente desses políticos, não é? Nomeadamente o Ministro do Ambiente a nível nacional, que diz um conjunto de asneiras, que o carro a diesel é mais poluente. Neste momento os carros a diesel são menos poluentes que os carros a gasolina, mas
há aqui um estigma no carro a diesel e não. Eu posso-vos dizer que, É quase a diabolização, não é? sim, o Opel Corsa a gasolina e o Opel Corsa a diesel, emite 82 gramas de CO2, que é o a diesel, e o a gasolina 92 gramas de CO2. Portanto, qual é o carro mais eficiente? É o a diesel. E o que é que a gente ouve o ministro dizer? Tudo e mais alguma coisa retirando o diesel do mercado. Da mesma forma, estamos a obrigar artificialmente a compra de veículos elétricos. O veículo elétrico tem várias vantagens. E é um carro muito agradável de conduzir, mas ainda é um carro muito caro. Não é para a bolsa de qualquer um. Se nós achamos que vamos vender só elétricos, vamos pôr uma franja da população, que é aquela franja da população mais pobre, ou, neste caso e em Portugal, Classe média. é classe média, não é sequer a mais pobre, é a classe média, que não tem capacidade de chegar àqueles montantes daqueles carros. Mas nós todos estamos a obrigar a população a fazer essa inversão. E o problema maior é que são tão mais eficientes, são, claro, na altura depois da compra, eles emitem zero de CO2 para a atmosfera. Mas durante a produção emitem muito mais. Isso é, os estudos que nós temos é que para equilibrar aquilo que é a emissão de CO2 de um carro elétrico com um carro, por exemplo, aquele Corsa a diesel, eu tenho que andar com o Corsa a diesel e o Corsa elétrico durante 10 anos para ficar a zeros. Isto é, para a emissão de CO2 de um e do outro ser igual para a atmosfera. Já só a partir do 10º ano é que o elétrico ultrapassa o... em termos ambientais, melhor do que o a diesel. Portanto, claro que isto irá evoluir, muito provavelmente, mas de repente poderá evoluir para carros de hidrogénio, para um conjunto de outros... Pois, porque até em relação a isso não há uma verdade absoluta não, de quanto vai, não qual vai ser o futuro. E o custo das baterias ainda é muito alto, portanto há aqui muitas evoluções, as margens estão cada vez mais esmagadas e portanto há aqui um conjunto de evoluções que todos nós estamos a adaptar para tentar perceber o que é o futuro, com grandes implicações para os clientes, para as empresas. Há aqui muita formação que tem que ser dada, muitas dificuldades, quer dizer, tudo o que é oficina, há aqui uma economia, já não sei o que vou falar da economia paralela, mas das microempresas que fazem reparação automóvel, que fazem de coisas que, pura e simplesmente, terão que desaparecer do mercado em pouco tempo ou terão que se adaptar, mas essa adaptação é tão cara que eu não estou a ver... Que um mecânico com jeito consiga... Não, porque não vai ser um mecânico com jeito, vai ser um mecânico com jeito com muita formação. E com muito investimento tecnológico. Com muito investimento tecnológico e com muitos critérios de segurança, porque mexer em veículos com alta tensão neles exige um conjunto de certificações, de ISOs, um conjunto de critérios para poder aceder a esses carros. E, portanto, essa evolução preocupa-nos, mas o que é certo é que ou evoluímos ou paramos no tempo e desaparecemos do mercado. E como somos uma empresa com quase 40 anos e que não quer desaparecer do mercado, em média fazemos investimentos em formação nos nossos recursos humanos que andam na casa dos 2.500 euros, 2.000 euros por mês. Esse é o nosso investimento neste momento em formação nos nossos recursos humanos só para a adaptação energética do nosso setor. Só para esta adaptação. E não estou a falar dos investimentos em maquinaria e em equipamento para poder fazer a assistência, para poder vender estas viaturas. Para terminar esta nossa conversa, vamos falar da Estrela, que é a vossa próxima menina de olhos, continua a ser a indústria automóvel da Alemanha, mas estamos a falar já de um outro nível de indústria. Estão a passar a representar a Mercedes-Benz. Sim, nós estamos a trabalhar, estamos a preparar todo o investimento, que também é um investimento avultado, para sermos reparadores autorizados Mercedes, para de alguma forma termos a Mercedes representada na Ilha de Xera, nunca existiu antes.
Esta aposta tem várias razões de existir. A primeira razão principal é que, neste momento, com o modelo de negócio que as marcas estão a desenvolver, representar apenas, não era apenas, porque sempre foi assim, mas nós representávamos duas marcas de peso de grande qualidade, uma japonesa e uma alemã, a Opel e a Isuzu, posicionada no segmento que nós queremos estar, de qualidade, de eficiência, com tecnologia de ponta, mas ao nível daquilo que as pessoas podem adquirir e, portanto, democratizar a tecnologia para a população em geral. Era aí que nós estávamos posicionados, mas a realidade deste mercado é que nós ou começamos a representar e ter no nosso portfólio mais marcas, ou não conseguimos sobreviver. Portanto, coloca-se sempre a questão de, ok, temos que evoluir para ter mais marcas, que marcas é que pretendemos? Há um conjunto, na terceira, há um conjunto de marcas que não estão representadas, e isso é um problema para o próprio consumidor. Hoje em dia, comprar um veículo que não tem representação, que não tem uma oficina de marca, é problemático. Porque hoje em dia os carros evoluíram de tal maneira que se eu quero trocar um pneu, depois tenho que codificar o carro a dizer que troquei o pneu e o sensor daquele pneu tem que ser codificado. Coisas tão básicas como essas, não é? Até na troca de um pneu eu tenho que vir à marca para codificar, porque senão começamos a ter luzinhas tipo árvore de Natal no nosso tablier, a dizer falta isto e falta aquilo, e não fez a revisão e não fez não sei o quê, portanto é problemático. E a nossa opção nesta fase foi, havia aqui uma marca, a Mercedes, que nunca tinha estado aqui representada, que trazia muitos problemas para todos os consumidores. Nós temos muitos Mercedes a circular na nossa ilha e com problemas graves depois na sua assistência, porque não havia ninguém para dar garantias, não havia ninguém para coisas básicas como a troca do pneu, codificar o carro. E, portanto, havia aqui uma oportunidade de negócio e estamos a trabalhar há 2 anos com a marca para fazer o investimento necessário, que é um investimento bastante avultado e que nos obriga a dar passos em concreto nesse sentido, e estamos a fazê-lo, e portanto pensamos que até ao fim de agosto, em setembro, já estamos em condições de vender os primeiros Mercedes. Acima de tudo, e aquilo que nos importa mais nesta fase é dar a assistência merecida a todos os clientes que já têm Mercedes nesta ilha. E que são muitos, e que se veem quase obrigados, muitas vezes, de mandar o carro para São Miguel ou para Lisboa para fazer a sua assistência, porque não consegue fazer a assistência cá. Isso não faz sentido no momento atual, e é essa a aposta que nós estamos a fazer nesta fase, e que pretendemos que a partir de setembro, é uma aposta que obriga a muito investimento, é uma aposta que obriga a muita formação, mas é uma aposta que a partir de setembro tem, e não podemos parar por aí, não é? Porque o setor automóvel vai nos obrigar a cada vez mais ter mais representações e a evoluir no sentido de conseguir uma panóplia de produtos cada vez maior para poder garantir a estrutura que nós temos e que queremos ter, porque esta estrutura já é uma estrutura que tem 28 pessoas, só tem máquinas, e que essas 28 pessoas cada vez mais têm que ter mais formação e, portanto, os custos são cada vez superiores.